Chevrolet Prisma automático. Tá pensando em comprar um carro desse, mas tá na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou fazer um levantamento completo de todos os custos envolvendo documentação, seguro, cesta de peças completa. Vamos falar de lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes na ponta da caneta. Mais especificamente aqui estamos falando de um Prisma LTZ 1.4 8 válvulas flex automático 2019, versão top de linha do Prisma de segunda geração aqui no nosso mercado. Mas vamos começar falando dos custos envolvendo a compra de um carro desse, lembrando que todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em outubro de 2024, começando pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência ao veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular. Está em R$ 62.142. Já a tabela FIPE ligeiramente acima desse valor, R$ 64.781. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. A taxa de transferência esse ano está em R$ 258,71. Também vai precisar colocar as placas Mercosul se estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele não vier com essas placas instaladas. Em média, aqui na minha região, é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando aqui o valor da tabela FIPE, vamos pegar na pior das hipóteses, você vai desembolsar R$ 65.339,71 para já ter esse carro na sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e esse veículo já no seu nome. Mas vamos falar agora aqui de documentação, começando pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido uma alíquota de 4% sobre o valor aproximado da tabela FIPE. Então, para esse carro ficaria em R$ 2.591,24. Taxa de licenciamento, valor cobrado esse ano também aqui no meu estado, fica em R$ 39,36. Seguro, que é bem interessante a gente pensar em considerar para um carro desse, vamos colocar uma estimativa de 5% sobre o valor da tabela FIPE que eu costumo cotar aqui para veículos com até 10 anos de fabricação. Dessa forma, o seguro desse carro ficaria em R$ 3.239,05. Lembrando que esse aqui é apenas um valor médio, que pode variar dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você vai fazer desse carro, se você já tem bônus de seguros anteriores que tenha feito ou não. Então, para cada realidade, cada perfil de condutor, esse valor aqui pode ser um pouco maior ou menor. Falando agora de depreciação que esse carro teve nos últimos 3 anos, para isso vamos voltar lá em outubro de 2021 e pegar o valor dele de tabela FIPE, que era de R$ 70.597. Diminuindo do valor de tabela atual, dividindo por 3, ele teve uma depreciação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 1.938,67, ou 2,75% em média que esse carro caiu por ano. Ou seja, dentro de 3 anos, esse carro caiu pouco mais de 7%, o que é normal, o que deveria ser normal, né, para qualquer veículo usado aí ter uma depreciação nessa média, né? Mas sabemos que vários outros carros ainda estão acumulando inflações nesse período. O Prisma, que já está numa tendência mais correta, vamos dizer assim, no mercado de usados, apesar de ser um veículo bem procurado aí na sua categoria também, com certeza. Mas podemos usar esse histórico recente para estimar como que pode ser que vai estar o preço dele daqui a 3 anos e considerarmos uma possível depreciação futura, né? Para que você tenha em mente tudo o que esse carro vai te dar de despesa num período desse. Então, somando IPVA, licenciamento, seguro e considerando a depreciação dele, é um carro que vai te dar uma despesa média anual de R$ 7.808,32, o que dá R$ 650,69 por mês. Ou seja, se você ficar com esse carro por 3 anos, ele terá te custado pouco mais de R$ 23 mil, considerando toda essa parte de documentação. Mas falando agora de manutenção, como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Prisma automático 2019? Começando pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, ficaram em R$ 116. Já o par de discos de freio dianteiros Fremax 220. Kit de velas da NGK, bem acessível aqui, as 4 velas eu encontrei por R$ 70. Já os pneus 185/6515 encontrei os Continental Power Contact 2 por R$ 1.596 na média, se tratando de aro 15. Óleo de motor, especificação aqui para esse ano modelo do Prisma é a viscosidade SAE 0W20 e que atenda a norma interna da Chevrolet, que é a Dexus 1. E esse motor 1.4 pega 3.5 litros com a troca do filtro. Então, eu cotei 4 litros de um Acedelco 100% sintético, API SP, viscosidade SAE 0W20, Dexus 1.
ficaram em R$ 296 esses 4 litros. É um óleo um pouco mais moderno para os motores do Prisma e do Onix de 2018 em diante. Então também já dá para acender um alerta, né? Quando você for olhar um carro desse para comprar, tem que verificar com o dono anterior, com o vendedor, qual o óleo que foi utilizado nesse motor, porque mesmo sendo um motor confiável, não dá para sair colocando qualquer tipo de óleo. É muito comum, inclusive, haver confusão com relação à viscosidade certa de óleo aqui para esses motores um pouco mais recentes. Então, por isso que é muito importante fazer uma avaliação do histórico de manutenção de qualquer veículo usado que você estiver olhando para comprar. E não só isso, né? Também é importante verificar toda a documentação para ter certeza que esse carro não tem nenhuma alienação, nenhum impedimento ou restrição judicial que vão te dar dor de cabeça quando você tentar transferi-lo para o seu nome. Também é importante verificar toda a parte estrutural para ter certeza que esse carro não passou por nenhuma colisão séria que pode, inclusive, comprometer a sua segurança a bordo. E para te ajudar nessa hora a não esquecer de nada, eu desenvolvi um e-book completinho, com mais de 280 itens, todos organizados num checklist para que você faça uma análise mais criteriosa, técnica objetiva e aumente muito as chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Então vou deixar o link na descrição, no comentário fixado e aqui no QR Code para o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo. Falando agora da correia de acessórios, aqui eu encontrei da Gates por R$ 67, preço bem acessível, eu diria. E aqui não está incluso o tensor, é o preço só da correia. Já o kit de correia dentada, esse sim com tensor incluso, também da Gates, eu encontrei por R$ 148. Os filtros eu encontrei todos da MAN, começando pelo filtro de ar do motor, R$ 28. Filtro de óleo, 20, filtro de combustível, 23 e o filtro de cabine, R$ 29. Amortecedores, eu encontrei os 4 Nakata, pressurizados a gás por R$ 1.104 para um sedã compacto, eu diria que ainda está no preço bem acessível. E como estamos falando da versão com câmbio automático, também temos que considerar uma troca do fluido dessa transmissão. Apesar do manual do proprietário desse veículo não recomendar troca periódica preventiva do fluido, mas eu estou aqui para te dizer que não existe fluido vitalício, não existe um fluido, não existe um componente, uma peça mecânica que vai durar 10, 15, 20 anos sem precisar de manutenção, sem precisar ser substituída. Se o óleo de motor precisa ser trocado, imagina um óleo de transmissão que está ali trabalhando sob condições de pressão, grandes variações de temperatura, altíssimas exigências de lubrificação, então não dá para vacilar nessa hora. Uma troca preventiva de óleo de transmissão é muito mais barata do que ter que fazer um reparo corretivo num câmbio automático depois, vai por mim. Até porque lá no manual desse carro não fala que tem que trocar o óleo, mas fala que deve-se fazer uma inspeção a cada 10 mil quilômetros ou um ano que ocorrer primeiro, à procura de vazamentos que possam ocorrer. E caso ocorram esses vazamentos, lá sim fala que esse óleo deve ser completado ou até mesmo substituído. É claro que não vale a pena você ficar só completando o óleo de transmissão, ainda mais se ela estiver passando por algum problema de vazamento. E se você passou por alguma situação de alagamento também, o óleo de transmissão muito provavelmente ele vai estar contaminado por água. Não é algo que fica ali totalmente vedado 100%. A água ela ainda pode entrar nessa transmissão. Então, não é um sistema 100% selado e vitalício. Sendo assim, seria de bom senso você considerar uma substituição completa desse fluido com filtro a cada 60 mil, 80 mil quilômetros. É um prazo até bem extenso se tratando de transmissão automática. E que no médio e longo prazo você vai ver que se você for dividir isso ali pelos meses que esse óleo dura, fica mais barato do que até mesmo o próprio óleo de motor. Eu já fiz esse cálculo aqui em vídeos anteriores no canal e eu digo que não faz sentido você pensar que uma troca de óleo do câmbio ela é cara. Vamos falar de valores então? Aqui para esse câmbio do Prisma é exigido um óleo de especificação Chevrolet Dexron 6. E essa transmissão tem uma capacidade de 8,25 litros, considerando a troca completa. Então você vai precisar comprar pelo menos 9 litros de óleo, 9 frascos de 1 litro, né? E eu encontrei aqui um Acedelco Dexron 6 nesse código que está aparecendo aqui para você, que vai atender às exigências da montadora. E também, claro, que é importante trocar o filtro. De nada adianta colocar o óleo novo e continuar com o filtro velho ali. O filtro vai continuar com o óleo velho lá dentro dele. Então, substitua tudo. E eu encontrei aqui um filtro da Japan Parts. Sendo assim, somando os 9 litros de óleo numa média de R$ 79,00 o litro, mais o filtro que custa R$ 141,00, dá um total de R$ 852
R$ 1.092, eu diria um preço até razoável se tratando da troca de óleo de uma transmissão automática. Tem câmbios aí que nessa mesma cotação chegam fácil aí nos R$ 1.200, R$ 1.500. Então, mais um motivo para você não negligenciar essa manutenção preventiva. Sendo assim, somando a cesta de peças de trocas periódicas preventivas do Prisma 2019 automático, fica em R$ 4.569. Eu diria um preço até bem acessível se tratando de um carro com câmbio automático. E é claro que você não vai trocar tudo isso de uma vez. Pegando um carro desse bem cuidado, com um bom histórico de manutenção, daí a importância de você fazer uma boa avaliação antes de fechar negócio. Talvez no primeiro momento você troque ali um óleo de motor com filtro, mais para frente troque o óleo de câmbio se o dono anterior ainda não tiver trocado, dependendo da quilometragem. Se tiver uma quilometragem muito elevada e nunca tiver trocado, cuidado, tá? Esse câmbio pode já estar passando por problemas de desgaste. Depois, mais para frente, vem ali um kit de velas, uns 2 pneus, ou seja, são custos que você vai ter ao longo dos anos que você tiver com esse carro. Então, esse somatório aqui é para você ter uma base, um comparativo com outros vídeos que eu já fiz nesse mesmo formato e saber qual tem a cesta de peças mais barato, qual vai fazer mais sentido para você. Para isso, eu vou deixar a playlist completa ao final desse vídeo aqui para você conferir. Mas vem comigo que ainda temos muita coisa para falar sobre o Prisma, agora em custos envolvendo abastecimento, começando pelo custo do tanque cheio. Motor flex, mas vou fazer uma cotação com gasolina. Conforme o site da Petrobras, agora em outubro de 2024, o preço médio do litro de gasolina a nível nacional está em R$ 6,07. E esse carro tem um tanque de 54 litros de capacidade, então vai ficar em R$ 327,78 para enchê-lo completamente. Falando agora de consumo, para isso eu peguei dados oficiais para passar para você. Na cidade, com etanol, esse carro vai ter um consumo de 8,5 km por litro, com gasolina sobe para 12,5 km. Na estrada com etanol, 10,3 km por litro, com gasolina 15,3 em dados oficiais. Isso são números muito bons e na prática você pode conseguir médias até melhores do que essas aí, dependendo, claro, da sua forma de guiar, do trajeto ou do trânsito que você pegar. Mas ainda falando em dados oficiais, agora em autonomia, com tanque cheio de etanol dentro de cidade, esse carro vai ter um alcance de 459 km. Com gasolina sobe para 675. Na estrada com etanol, 567 km, com gasolina 826. Tanque de porte médio, consumo muito bom, autonomia fica bem favorecida para você fazer uma longa viagem sem precisar parar tanto para abastecer. Falando agora do custo médio que você vai ter por mês com combustível, para isso temos que fazer algumas considerações. Primeiro, vamos partir da ideia que você rode ali uma média de 1.000 km por mês. Eu sei que tem gente que roda muito mais, tem gente que roda muito menos, mas aqui uma média geral fica em torno desses 1.000 km por mês. E também vamos partir da ideia que você não vai rodar só em cidade ou só em estrada. Em alguns momentos você vai pegar a estrada, em alguns momentos você vai pegar um trânsito mais pesado. Dessa forma, vamos considerar um circuito misto de 50% cidade e 50% estrada. Pegando então os dois consumos aqui na gasolina, 12,5 com 15,3, somando e dividindo por 2, você vai ter uma média global de consumo ali do tanque todo de 13,9 km por litro. Para rodar 1.000 km, então você gastaria R$ 436,69. Se você roda mais ou menos que isso, basta ajustar esse cálculo para a sua realidade e saber exatamente quanto você gastaria em média por mês. Pegando isso aqui, diluindo no custo do quilômetro rodado, esse carro vai dar um custo de 44 centavos por quilômetro. Para um veículo com motor a combustão e ainda mais com câmbio automático, eu diria que é um carro relativamente econômico para você usar no dia a dia, para você viajar e não gastar tanto com combustível. Mas falando agora da lista de equipamentos, nessa versão LTZ top de linha no 2019, o que você vai ter à sua disposição de série? Direção elétrica com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, controlador de velocidade, bancos em couro, dupla airbag frontal, freios ABS, faróis e lanternas de neblina, sensor de pressão dos pneus, sensor de estacionamento traseiro, sistema de chamada de emergência SOS acoplado ao OnStar da Chevrolet, além de cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todos os ocupantes e Isofix no banco traseiro. E na parte de entretenimento já vem com a central multimídia MyLink de segunda geração da Chevrolet, com leitor USB, Bluetooth, volante multifuncional, espelhamento para celular, informações de trânsito em tempo real e câmera de ré. Então eu diria que é um carro até bem completinho, claro, não é o mais completo da categoria, mas ainda assim
esse Prisma ele foi ganhando cada vez mais equipamentos ao longo dos anos, e esse aqui 2019 ele tá com praticamente tudo que tinha disponível para o Prisma desde quando ele foi lançado lá em 2013. Então eu diria que é uma boa opção de compra também pensando na lista de equipamentos. Mas falando agora em conjunto mecânico, um dos grandes pontos de dúvida de quem está querendo pegar um carro desse é que ele vem equipado com o motor GM Família 1 na sua variação SPE4, que é basicamente uma evolução daqueles Econoflex que vinham lá nos Corsa, nos Agile e outros veículos um pouco mais antigos da Chevrolet. É um comando de válvula simples no cabeçote, sincronizado por correia dentada, como nos anteriores, porém aqui ele vem com bobinas de ignição individuais. E uma série de melhorias, vários componentes internos móveis ali com melhor rugosidade superficial, né, os eixos de comando, virabrequim, por exemplo, para que esse motor perca menos potência consigo mesmo. Por isso ele consegue usar um óleo até mais fino, né, vamos dizer assim, do que os anteriores, que usavam 5W30, aqui ele usa um 0W20. Com isso ele entrega uma potência de 98 cavalos na gasolina e 106 no etanol a 6.000 RPMs. E o torque de 12,9 kgfm na gasolina, 3,9 no etanol a 4.800 RPMs. Esses números de potência e torque não mudaram quando mudou esse óleo, né? Então aqui, essa maior eficiência desse motor foi pensada para que ele emitisse menos poluentes, ficasse um motor mais ecologicamente correto e também mais econômico, ou seja, mais eficiente. Mas ainda assim é um carro que entrega um desempenho razoável, uma vez que ele pesa 1.085 kg, a relação de peso-potência fica em 10,2 kg por cavalo, e o 0 a 100 executado em 11,9 segundos. Razoável, né? É um carro que tem o conforto da transmissão automática, então aqui você abre mão de um pouco de desempenho para não ter que ficar trocando de marchas ali o tempo todo. Aqui ele vem com o câmbio GF6 ou 6T30 Chevrolet, acoplado ao motor por conversor de torque, garantindo trocas de marcha sempre suaves, sem trancos, como todo bom câmbio convencional deve ser, aqui com 6 marchas, né? Então ele vai ter uma cesta bem alongada para tentar buscar uma melhor economia de combustível, principalmente na estrada. E além disso ele vem com o modo manual ali na alavanca, né? Você baixa a alavanca totalmente, né? Até no M, e você pode trocar as marchas por meio de um botão ali na lateral da alavanca. Não é a solução melhor que temos no mercado, né? Poderia vir com aletas ali atrás do volante, ou opção de deslocar essa alavanca para frente ou para trás, né, como vários concorrentes, mas ainda assim tem essa opção manual caso você prefira. Suspensão é simples, McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, menor complexidade mecânica, menor custo de manutenção corretiva, principalmente, assim como o sistema de freios, disco ventilado na dianteira e tambor na traseira. Direção elétrica, rouba menos potência do conjunto mecânico e tem sua assistência variável de acordo com a velocidade. Dentro de cidade ela fica bem leve para te ajudar nas manobras, te dar mais conforto, mas você pegou a estrada, aumentou um pouco a velocidade ali que seja, ela já vai ficando mais pesadinha para te dar mais segurança. O porta-malas do Prisma tem excelentes 500 litros de capacidade e ainda conta com banco traseiro rebatível, então dá para você levar bagagens da família toda aqui e ainda sobra espaço. E além disso, como principais pontos positivos de você adquirir um carro desse, tem o seu conjunto mecânico confiável, resistente, esses motores GM Família 1 aí, dispenso apresentações quanto a isso. Baixa complexidade mecânica, apesar de ser relativamente moderno, né, comparado com os anteriores, mas ainda assim não é um motor bomba de mexer, é um motor tranquilo que você acha peças com facilidade. Preços aqui, como você viu em vários exemplos, bem acessíveis, desempenho razoável se tratando dessa versão com câmbio automático. Ainda é um carro muito econômico, motor bem eficiente aqui nesse 2019 principalmente. Carro também que entrega uma boa lista de equipamentos, como vimos aqui em detalhes. Bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, condizente com a categoria, porta-malas de excelente capacidade, além de ser um veículo bem valorizado, de ótima facilidade de revenda, cai pouco de preço ao longo dos anos. Aquela desvalorização que vimos no início, ela é considerada até baixa, né? Se formos analisar que é comum, né, os veículos usados caírem um pouco de preço aí a cada ano. Então, eu diria que é um carro muito fácil de você encontrar um comprador futuro aí para ele, com certeza. Inclusive, um dos principais pontos negativos da linha Onix e Prisma até os 2017 era com relação à segurança a bordo em caso de colisão. E isso foi corrigido, em parte, na linha 2018. Essa plataforma ganhou reforços estruturais, principalmente nas laterais ali de portas, onde ganhou aquelas barras de proteção para diminuir a deformação no caso de um impacto, principalmente na lateral. E com isso, esse carro aumentou sua nota no Latin NCAP. Ele foi testado em 2018 e ele ganhou 3 estrelas para adulto e 3 para criança de 5
5 possíveis. É claro que para os padrões de hoje não é um carro muito seguro em caso de colisão. Para aquela época já era um carro mediano, mas comparado com os 2017 anteriores que tinham uma nota ainda pior, esse aqui ainda está ok. Vem com Isofix para você fixar uma cadeirinha de bebê ali, por exemplo, duplo airbag frontal e freios ABS obrigatórios por lei. Então não é aquele exemplo de segurança a bordo em caso de colisão, mas também não faz feio. Além disso, falando aqui de alguns pontos de atenção principais para você ter em mente antes de escolher esse carro para sua garagem, primeiro é que ele vem com step de uso temporário. Para quem não gosta dessa solução, vale ser mencionado aqui. O banco do motorista, ele é mais alto. Mesmo você colocando ele no ajuste mais baixo possível, para quem tem mais de 1,80 m e 1,85 m, vai se incomodar um pouco ali com a linha entre o para-brisa e o teto do veículo, que ela é um pouco mais baixa. Se você parar ali em primeiro ali num semáforo, provavelmente vai ter que abaixar um pouco a cabeça para ver a hora que aquele semáforo abrir para você seguir. Então, é um detalhe que incomoda aí às vezes. O acabamento, ele é ok, não espere soft touch no painel, forros de porta, nada disso. É um plástico rígido ali no painel, mas é um acabamento até de qualidade razoável. A parte boa é que ele não faz muito ruído com o passar do tempo. É um acabamento melhor construído, vamos dizer assim, apesar dos revestimentos não tão bons. Além disso, visibilidade traseira não é das melhores por causa da tampa do porta-malas, que ela é bem alta. Então, numa manobra em marcha ré, por exemplo, você vai ter que ter uma atenção redobrada. Mas ele compensa um pouco isso porque nesses 2019, por exemplo, nessa versão LTZ com câmbio automático, vem com a câmera de ré. Então, você elimina totalmente aquele ponto cego que teria em outras versões. Além disso, ainda falta ponteiros de temperatura do líquido de arrefecimento no quadro de instrumentos, o que é um ponto bem negativo de qualquer carro que eu considero, então vale ser mencionado também. E podemos considerar também um veículo caro pelo que ele entrega. Tinha outras opções de sedãs compactos 2019 com mais tecnologia embarcada e até por um preço menor. Porém, muito provavelmente não com a excelente facilidade de revenda que um Prisma desse aqui tem hoje, com certeza. Mas me diga você, frente a toda essa análise, você compraria um carro desse para sua garagem? Comente aqui abaixo, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir aquela playlist que eu prometi, lembra dela? Com vários vídeos nesse mesmo formato para te ajudar a escolher a melhor opção de veículo para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e eu te espero lá!